Meu caro José Serra, na expectativa de sua eleição, sendo presidência da República, será que nós, brasileiros, podemos esperar que um plano real, equivalente ao plano econômico que tivemos no passado, possa ser criado para a educação? O plano real foi um plano de curto prazo, né? Em 6 meses, praticamente, foi implantado, muito discutido, etc. No caso da educação, nunca vai poder ser num prazo tão curto, né? Entre o começo e o fim. O começo que sai de uma época difícil e o final, porque o real, em 6 meses, já estava funcionando. Naturalmente, ao longo dos anos, houve que resguardá-lo, mas o benefício foi a curto prazo. Deu muito trabalho depois, problemas, etc., mas, de fato, a solução que tinha acontecido no início era a verdadeira. A educação, Osíris, é uma coisa de mais médio e longo prazo, mas ela tem que começar. Tem que ter um bom plano real da educação que vai ter efeitos a médio e longo prazo. A chave, a meu ver, é o aprendizado na sala de aula, no ensino fundamental. Isso não implica que não se deva fortalecer creche pré-escola como introdução à escola, nem cuidar da área que é a mais problemática de todas, que é o ensino médio, que vem depois do fundamental. Mas o fundamental é o fundamental, talvez por isso tenha esse nome. E é o aprendizado na sala de aula. Eu, quando era governador, quando era prefeito, eu ia dar aula nas escolas, na 4ª série. Aula com começo, meio e fim. Era até muito gostoso dar aula, a comunicação fácil com os alunos, que não me chamavam de governador nem de professor, chamavam direto de Serra. Mas eu dava uma aula para ensinar gráfico e tabela, que é possível fazer numa só aula. E aproveitava para testar português, para testar aritmética, né, para testar leitura, conhecimentos gerais. E eu senti aquilo que o pessoal que trabalhava comigo, desde a prefeitura e no Estado, especialistas em educação, me diziam. A questão fundamental é a sala de aula. É melhorar o aprendizado na sala de aula. Prédios escolares, transporte escolar, merenda, uniforme, material escolar, são coisas que ou estão resolvidas em muitos lugares ou podem ser resolvidas com relativa facilidade, basta ter um pouco mais de recursos. Enfim, não são coisas inacessíveis, mas aprendizado é outro departamento. E aí é que o ensino no Brasil não é bom por causa disso, né? Eu me lembro que eu frequentava uma boa escola pública quando era criança. Não tinha merenda, não tinha transporte, o uniforme era a família que comprava e eram famílias pobres. Enfim, não tinha nenhuma dessas outras coisas que faziam falta, sim, e que eu sou a favor e nós avançamos muito para resolver e melhorar todo o ambiente externo à educação. Mas a sala de aula é insubstituível. E aí tem que investir na professora, no professor, na professora, na sua formação, na sua qualificação, no estímulo ao progresso, à melhora da qualidade. Nós chegamos, e esta é uma coisa que eu acho que tem que ser feita no Brasil, a fixar metas por escola, para melhorar cada escola, né? Como faz-se um exame de avaliação, se fixa uma meta. E quem atingiu ou ultrapassou a meta, a escola, teve aumento, teve uma remuneração extra de até 3 salários para cada segmento da escola, não apenas para quem dá aula. Seria injusto, porque a escola é um todo. Ao mesmo tempo, material escolar, né? Os alunos, eu via, não tinham materiais de estudo. O sindicato, depois que não tem muita preocupação com a qualidade da educação, para não dizer nenhuma, queimou em praça pública material escolar e guia que nós fizemos para professores. Mas isso tem que existir no país como um todo, respeitando as particularidades de cada região, a liberdade do professor na maneira de levar, etc. Mas tem que ter um guia, tem que ter material para os alunos estudarem. Parece trivial isso. Ao mesmo tempo, material de leitura, de livros. Nós pretendemos fazer um programa de livros muito mais amplo em todo o Brasil do que já existe hoje, não apenas para a biblioteca, mas pelo menos 5 livros por aluno, ou 3, 5, enfim, aí depende da série, porque tem que ser depois da 4ª série, para levarem para casa. Eu, particularmente,
Eu era louco para ler livros, coisas assim. Eu não tinha na minha casa. Eu passei anos sem ler porque não tinha. Ninguém da minha família tinha. Imagina se os livros chegassem a gente, né, naquela época. E não é muito diferente de agora. É preciso ter oportunidade para a leitura. A maneira de difundir a leitura é a criança ter o livro ao lado. Ao mesmo tempo, nós criamos também uma escola de professores, que é depois do concurso, 3 meses, 4 meses para didática, né, porque às vezes as faculdades não formam, formam em geral o professor, mas não para ação, para sala de aula mesmo. Isso tem que ser reforçado. Criamos uma universidade virtual no estado, muito bem feita, com metade do presencial, enfim, com muito acompanhamento, que já começou a formar ou aperfeiçoar professores também, enfim, muita ação nessa área. O fato é o seguinte, na área federal se falou muito sobre isso, se fez até documento bom, mas não se fez nada, para não falar das confusões que envolveram os exames nacionais que foram criados na época do Fernando Henrique, na gestão do ministro Paulo Renato. Exames esses que foram, em parte, desmoralizados, como é o caso do Enem, por toda a atrapalhada que se fez. Juntar publicidade, efeitos especiais, com educação, né, com avaliação, não dá certo. E isso foi o que aconteceu, isso vai ter que ser refeito, mas a gente tem condições de fazê-lo.